Olá, hoje eu vou ensinar uma receita clássica de padaria, uma receita deliciosa, a samantilha. Para quem não conhece, a samantilha é aquele biscoitinho, normalmente com uma massa à base de farinha de trigo, água e manteiga ou margarina, onde a gente coloca um pouco de açúcar, que a gente encontra nas padarias, principalmente quando a gente compra para tomar café no final da tarde. Então, uma receita extremamente fácil e deliciosa. Para essa receita eu preciso 250 ml de água, 3/4 de xícara de margarina, posso substituir pela manteiga, 1,5 xícaras de farinha de trigo, 4 ovos e, para finalizar, açúcar cristal para a gente polvilhar sobre as samantilhas depois dela montada. Então, para iniciar o processo, uma panela, eu vou acrescentar a água, acrescento a margarina, lembrando que a gente pode substituir pela manteiga e vou deixar essa água com essa manteiga levantar a fervura. Aqui não precisa colocar sal, não precisa colocar açúcar. Essa é a massa bem básica. A água então levantou a fervura. Agora, de uma vez, eu venho com a farinha de trigo, coloco nessa mistura e vou envolver rapidamente, mexendo para não empelotar até essa massa secar. Ela vai soltando do fundo da panela, deixa ela secar um pouco mais. Então, a massa já soltou toda da panela, como é que ela fica bem sequinha. Esse é o ponto. Eu venho com a nossa mistura, coloco na bola da batedeira e vou deixar esfriar por aproximadamente 10 minutos. Uma dica para esfriar mais rápido, você pode fazer coloque na batedeira utilizando o batedor de pá, que é este batedor. Se você não tiver essa batedeira em casa, você pode utilizar aquela batedeira comum, mas use o batedor de massa pesada. Isso facilita com que entre ar e deixa a massa esfriar mais rápido. Então eu vou colocar o batedor e vou deixar batendo por mais ou menos 2, 3 minutos, apenas para ele começar então a esfriar a minha massa. A massa já está morna, agora a gente vai começar a colocar os ovos de um a um. Então, quebrar ele em outra vasilha, pode correr o risco do ovo estar estragado. Então, eu vou acrescentar ele de um a essa mistura. Então, deixo ele envolver bastante para acrescentar o ovo seguinte. Coloco agora o último ovo e vou deixar essa massa ficar bem homogênea. Então, é só deixar ela batendo, se quiser aumentar a velocidade, até ela ficar totalmente homogênea. Então, nossa massa já ficou homogênea, olha a textura dela, como é que ela fica. Então tá pronto. Então, lembrando que essa massa ela é uma massa neutra, então ela não tem nem açúcar, nem sal. Aqui, como eu vou fazer a samantilha doce, da mesma forma a gente pode fazer ela, a samantilha salgada, colocando ervas, colocando um pouquinho de sal grosso, ou até mesmo uma colherinha de café de sal fino na massa. Então é só colocar, posso colocar bacon em pó, posso colocar orégano, olha como é que ela fica, linda a massa. Bem, para modelar agora, um saco de confeitar e um bico pitanga. O bico pitanga, para quem não lembra, é aquele que parece a coroinha do rei. Então eu coloco no saco de confeitar, coloco a nossa massa, então puxa novamente, como eu falei, para não fazer bagunça, pressiona ele bem, então tá pronto. Agora, em um tabuleiro que eu aconselho passar um pouquinho só de óleo, a gente vai fazer argolas. Pronto. Deixando mais ou menos um dedo de distância entre cada uma. Pronto. A base da nossa samantilha já está no ponto. Agora, onde eu vou dar o sabor, eu venho com uma peneira, açúcar cristal e eu vou salpicar sobre essa mantilha o açúcar cristal. Retiro o excesso de açúcar. Então tá aí, olha como é que ela fica já no ponto. Agora eu vou levar ela para o forno, então forno pré-aquecido, 180 graus, por aproximadamente de 20 a 25 minutos. Isso vai depender do seu forno. A forma correta de a gente saber se a mantilha ficou pronta, ela vai inchar e dourar. Esse é o ponto. Dourou, você pode retirar ela do forno, só deixar esfriar para servir. Então, depois de assado, olha como é que ele fica, totalmente
dourado. É aconselhável a gente deixar ele esfriar um pouco, mas você pode servir também ele quente. Agora é só servir. E uma samantilha, nada melhor do que um cafezinho passado na hora. Tá aí mais uma receita deliciosa e prática.